Henker que vive duas vezes. Capítulo 15. Rota Negra, 4. Capítulo 15. Rota Negra, 4. O que está acontecendo aqui? Build ficou carrancudo ao ver o grupo de Caen. Aconteceu enquanto ele estava em uma missão para escolher um item importante. Então agora ele estava extremamente irritado. Ele pensou ter encontrado boas perspectivas para seu clã, mas tudo se transformou em nada. Já era tarde demais para tratar seus ferimentos. Aparentemente, eles conseguiram permanecer vivos graças a alguns jogadores generosos que compartilhavam sua comida com eles. Entre os 4, a pessoa que estava relativamente melhor tinha toda a parte inferior do corpo paralisada e, no caso de Caen, seu corpo estava completamente paralisado do pescoço para baixo. Build perguntou ao grupo de Caen o que havia acontecido com eles. Mas nenhum dos 4 conseguiu dar uma resposta adequada, apenas olharam vagamente para o espaço. Alguns deles deram risadas desanimadas, como se tivessem perdido a cabeça. Build percebeu que não fazia sentido continuar tentando obter informações do grupo de Caen. Então começou a procurar testemunhas. Foi um conflito entre jogadores, então ele poderia simplesmente ignorar e deixar para lá. Mas você se atreve a bagunçar conosco, não é? Tão irritante. Ele devia saber que eles estavam sob a proteção de Aranguidan. Mas ele simplesmente não se importou. Isso significa que ele está nos desprezando. Build estava muito orgulhoso de Aranguidan. Para ser exato, sua lealdade foi direcionada a Cheong Vado, que abrange Aranguidan. Ainda assim, Aranguidan foi produto de seu trabalho árduo. Ele havia estabelecido isso junto com o homem a quem servia. Ele não suportava a ideia de ser desprezado. Era um cara usando uma máscara branca? Todas as testemunhas disseram a mesma coisa. Máscara branca, punhal curto, movimentos rápidos. Sim, foi. Uma máscara, não é? Build ergueu as sobrancelhas. Um homem com uma máscara branca? Ele nunca tinha ouvido falar de alguém com uma aparência tão estranha nesta rodada de tutorial. Acho que terei que começar a pesquisar primeiro. Build então fugiu para algum lugar. Merda asterisco. Ele não precisava se preocupar em viajar entre cada sessão. Os jogadores que concluíram o tutorial receberam um passe para ir a qualquer lugar do tutorial. Pena que não consigo ganhar estatísticas adicionais ou karma aqui. Por causa de sua pressa, o Build havia esquecido algo. Pouco antes da luta com o mascarado, um jovem conversou com o grupo de Caen. Kikiki. Aproveitando a escuridão, 3 morcegos lançaram seus ataques. Cada vez que abriam a boca e emitiam ondas ultrassônicas, toda a caverna reverberava, confundindo seus sentidos. Quang asterisco. Em meio a tal turbulência, Yon-Woo detectou com precisão a posição de cada morcego ouvindo apenas o som do vento e lançou 3 adagas em cada direção. Junto com o som de cabeças quebrando e asas rasgando, os morcegos caíram no chão. Então, ele se jogou entre os morcegos e acabou com eles. Você matou com sucesso 5 Sonic Bats. Número de monstros caçados: 147. Ei, estou começando a me acostumar com isso. Yon-Woo aqueceu suavemente os ombros e se aproximou das carcaças dos morcegos. Depois de entrar na masmorra e se livrar do Red Gong, Yon-Woo continuou descendo por ele e matou qualquer monstro que encontrasse. Os monstros que apareceram aqui se assemelhavam muito a insetos e feras comumente vistos em cavernas aquáticas. Coisas como centopeias, salamandras, peixes-porco, grilos e morcegos. Eles pareciam iguais, mas maiores. Eles pareciam nojentos. Além disso, assim como o Red Gong foi difícil de derrotar, outros monstros também foram bastante difíceis de lidar. No entanto, à medida que o número de monstros que ele caçava aumentava, ele estava cada vez mais acostumado com isso, e depois que o número chegou a 100, a caça ficou muito mais fácil. Depois que ele se familiarizou com seus padrões únicos, tornou-se moleza. O efeito de Flame Heart e Frost Crest também desempenhou seu papel. Yon-Woo sacou uma adaga pendurada na cintura e começou a dissecar a carcaça de um dos morcegos. Ele arrancou a pele, separou os ossos da carne e lentamente retirou os intestinos. Foi algo que ele fez várias vezes na África. Graças às suas experiências anteriores, Yon-Woo conseguiu extrair tudo o que precisava sem muita dificuldade. Ele disse que os olhos e as cordas vocais do Sonic Bat se tornarão valiosos mais tarde, certo? Todos esses itens poderiam ser usados como materiais. Seu irmão especificou uma série de itens em seu diário, dizendo que eles eram difíceis de encontrar na torre, então ele teve que obtê-los enquanto estava no tutorial. Se eu puder fazer um bom artefato com essas pequenas coisas, terei muito lucro. Yon-Woo apenas extraiu as peças que poderiam ser usadas como materiais e as organizou em sua mochila. Depois começou a remover cuidadosamente os corações. Ele estava tão exausto quando matou o Red Gong que não teve escolha a não ser arrancar seu coração com os dentes. Mas absorver adequadamente a essência dos monstros de chamas exigia uma habilidade considerável. Ele arrancou os corações dos morcegos com um corte limpo. Yon-Woo arrancou um punhado de musgo branco e colocou-o na boca, depois comeu os corações um por um. Rachadura asterisco. Ele podia ouvir o som produzido pelas mudanças que ocorriam dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, seu corpo se sentiu revigorado e mais uma vez sentiu algo fluindo rapidamente por um caminho desconhecido dentro dele.
O fluxo era algo que ele nunca teria sido capaz de sentir se não tivesse aumentado sua concentração usando Combat Will. Era um fluxo familiar e um sentimento familiar. Poder mágico. Resíduos corporais excretados por seus poros. Você obteve um pedaço de Flame Heart and Frost Crest. Progresso atual. 16,2%. Assim que a mensagem apareceu, o mana que flutuava dentro de seu corpo desapareceu como se nunca tivesse existido. Yon-Woo apenas lambeu os lábios. À medida que o progresso de Flame Heart e Frost Crest aumentava, a sensação de mana fluindo dentro de seu corpo estava se tornando mais clara. Yon-Woo percebeu que o mana também estava envolvido nas mudanças em seu corpo, então ele tentou encontrar pistas nele. Porém, como sempre, mana só lhe deu um gostinho e desapareceu como se estivesse brincando com ele. Não há nada que eu possa fazer. Mas isso não significa que não houve recompensa alguma. À medida que Flame Heart e Frost Crest progrediam, a quantidade de mana em seu corpo crescia pouco a pouco, e ele podia sentir a mana cada vez mais claramente. Yon-Woo só podia adivinhar que ele seria capaz de lidar com a mana quando o progresso atingisse 100%, então não havia necessidade de pressa. O que é urgente é isso aqui. Do que sobrou da carcaça do morcego, Yon-Woo escolheu apenas partes duras, como dentes, garras e ossos. Então ele aplicou uma mistura de musgo branco e sangue tóxico do Ugong vermelho neles. Asterisco TSSS asterisco. Então as partes que estavam cobertas pela mistura começaram a derreter e a produzir fumaça. Cada monstro tem um tipo diferente de toxina no sangue. Alguns são até mortais, por isso devem ser tratados com cautela para evitar o contato com o sangue. Um dos meus companheiros de equipe tinha um gosto um pouco, não, muito estranho. Ele usou esse tipo de toxina para fins de batalha. Ele não queria lutar contra monstros cara a cara porque era muito preguiçoso, ou foi o que ele disse. Mas se você me perguntasse, eu diria que essa preguiça deu origem a um monstro. Artia era um clã que já ficou em 6º lugar na torre. Se eles determinassem quem era o melhor jogador de seu clã, seu irmão e também outro jogador viriam à mente. Não, até mesmo seu irmão teve que admitir que aquela pessoa estava um degrau acima dele quando lutava contra uma grande força. Bailuke, o antídoto. Ignorando o fato de que ele era um dos inimigos que merecia uma morte lenta e miserável. Yon-Woo ainda poderia aprender uma ou duas coisas com ele. Bailuke era um estudioso que originalmente estudou alquimia em seu mundo. Com base nisso, ele fez uma grande conquista ao analisar as toxinas encontradas no sangue dos monstros. Em vista disso, seu irmão havia retomado alguns dos estudos de Bailuke pelas costas, e tudo isso foi repassado a Yon-Woo. A mistura que Yon-Woo aplicou nas partes do Sonic Bats também era um dos produtos de Bailuke. Solução de ácido liquefeito, Hong Suan Hong Ye. Uma solução que enfraquece a estrutura dos materiais duros. Se a solução tiver alta concentração, ela dissolverá o material. Não há razão para ter vergonha de roubar sua pesquisa se ela puder ser roubada e puder ser usada de forma eficaz. Mesmo que ele fosse um inimigo, se Yon-Woo pudesse pegar algo emprestado dele, ele deveria fazer o seu melhor. Não, ele estava quase feliz demais por roubar a informação, já que Bailuke era seu inimigo. À medida que as garras e os dentes amoleciam, Yon-Woo começou a transformá-los em pó fino usando o punho de sua adaga. Não exigiu muito esforço, já que seu atributo força já estava se aproximando de 70. Em seguida, ele juntou o pó e embrulhou-o dentro das asas de morcego que havia cortado em quadrados de antemão. Então ele os amarrou usando os tendões. Agora eram bolsas do tamanho de um punho cheias de pólvora. Desde a entrada da masmorra até agora, ele coletou grandes quantidades de pólvora através deste método. E esta era sua 15ª bolsa. Superficialmente, poderia ser vista como uma tarefa sem sentido. Porém foi crucial para passar ao próximo ponto. Aí está, o túnel das formigas. Ele disse que esta é a parte mais problemática. Yon-Woo olhou para a caverna além da passagem e franziu a testa um pouco. Monstros que apareceram em Rune of Frost and Flame variaram dependendo da área e do ambiente. O mesmo se aplica a esta caverna. Havia apenas um tipo de monstro que morava neste lugar. A caverna na frente de Yon-Woo era incomparavelmente maior do que a passagem pela qual ele havia passado. Seus olhos avistaram uma quantidade incontável de ovos brancos colocados nas paredes e no teto. Era uma colônia de formigas do Exército Azul. Formiga do Exército Azul. O tamanho de uma formiga varia de 30 centímetros a 1 metro. Centenas de formigas formam uma sociedade em torno da formiga rainha. Devido à natureza das sociedades de formigas, todas as formigas, incluindo as operárias, estão dispostas a sacrificar as suas vidas defendendo o seu habitat caso este seja atacado. Envolvendo-se em batalha com todos eles ao mesmo tempo, a razão pela qual ele conseguiu caçar mais de 100 monstros foi porque os monstros só apareciam 1 ou 2 de cada vez, 5 no máximo. Se ele lutasse contra centenas deles ao mesmo tempo. Isso é loucura. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, ele seria despedaçado e acabaria sendo alimentado por formigas bebês. O problema é que Yon-Woo teve que passar por esta caverna. Na sala além desta caverna, está a espada vampírica de Bathory. Artefato número 352. Era um número que simbolizava a espada vampírica de Bathory.
Quando descobri que aquele lugar continha os restos mortais escondidos de Arshebet Bathory, Senhor dos Vampiros, eu realmente surtei. Em The Tower, existem dezenas de classes que um jogador pode escolher para garantir um crescimento suave. E aqueles que demonstram qualidades notáveis recebem o título de Senhor. Cada um deles é um mestre em seu domínio e também um ser absoluto com centenas e milhares de seguidores. O Senhor dos Vampiros foi um dos senhores que morreu há muito tempo. Diz a lenda que ela era uma portadora de morte e destruição. Ela poderia drenar a vitalidade dos outros para se fortalecer e, se pudesse continuar, também poderia roubar-lhe suas habilidades. Ele tinha ouvido falar que ainda havia alguns jogadores e clãs que rangeriam os dentes de frustração sempre que se lembrassem do dano que sofreram com ela. Seu número de artefatos era muito baixo, pois era o legado deixado por um ser tão poderoso. Quanto menor o número, melhor. Artefatos com número de 3 dígitos, na casa dos 300, estão entre os melhores. Além do mais, é um item único. É único em toda a torre e no tutorial. Não posso perder isso. Mas centenas de formigas do Exército Azul estavam acampando do lado de fora da entrada. Mesmo que o caminho pareça bloqueado, sempre há uma maneira de contornar. Ion-Wu amarrou os tendões das bolsas em um único nó e as pendurou no ombro. O nó foi feito de forma que se ele puxasse o outro lado do barbante ele se desfaria na hora. Uau! Ion-Wu respirou suavemente e... Pate asterisco. Ele rapidamente correu em direção à entrada do túnel de formigas. Kirik. Keek. Uma por uma, as formigas notaram sua presença e viraram a cabeça para Ion-Wu. O que guardava a entrada soltou um grito horrível, mostrando suas grandes mandíbulas. Sinto muito, mas você precisa sair do caminho. Com um movimento ágil, Ion-Wu agarrou as bolsas em seu ombro e as jogou entre as formigas guardas e dentro do túnel. Seu arremesso era bastante preciso, já que ele praticava suas habilidades de arremesso sempre que estava entediado na África. Então ele puxou a corda. As bolsas se abriram uma após a outra no ar. O pó foi espalhado pela caverna, cobrindo-a como uma espessa névoa vermelha. As formigas gritaram com suas ações. Clique asterisco. Para finalizar, Ion-Wu acendeu o zipo que ele havia enfiado originalmente dentro de sua mochila e jogou-o na direção da névoa de pólvora. Ao mesmo tempo, ele rapidamente se agachou contra a parede próxima à entrada. E então? Quang asterisco. Kiik. Uma explosão destrutiva varreu toda a caverna. Uma enorme tempestade de chamas arrancou as paredes. As formigas do Exército Azul foram incendiadas e gritaram alto enquanto explodiam em pedaços. A pólvora que causou a explosão não era apenas uma pólvora normal. Era um pó feito de monstros com propriedade de fogo. Além disso, foi espalhado por um espaço fechado e incendiado com um isqueiro. O poder da explosão foi incomparável a qualquer explosão de poeira produzida por um fenômeno. A explosão quase sacudiu a cavidade de cabeça para baixo. Estrondo asterisco. Você explodiu com sucesso o túnel de formigas. 217 formigas do Exército Azul foram destruídas, 89 formigas do Exército Azul foram queimadas e 92 formigas do Exército Azul foram sufocadas. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 300 karma.